Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Todo mundo já sabe que o ácido reagindo com a base ou a base reagindo com o ácido ocorre o processo da neutralização. Mas quando entra concentração nessa história, você sabe como é que faz esse negócio? Fica com a gente que o tema desse vídeo é sobre titulação, mistura de soluções com reação química. Titular. Titulação é uma técnica que a gente usa para descobrir a concentração de uma solução. Aí a gente tem dois instrumentos que são muito importantes você conhecê-los. Essa vidraria daqui é a bureta. E esse frasco, a gente chama ele de Erlenmeyer. Tá? São as duas vidrarias que a gente usa na técnica da titulação. Na bureta vai um líquido que a gente conhece a concentração. Então, vai aqui ó, uma solução que tem concentração conhecida. Então, aqui a gente conhece, coloca o que a gente conhece, conhecido, concentração conhecida. No Erlenmeyer, a gente coloca o desconhecido, o líquido que a gente quer testar para ver se aquela concentração corresponde àquele valor. Tá? Então, aqui vai o desconhecido. Tá bom? Então, quando a gente falar assim, que está sendo titulado, então o líquido estará no Erlenmeyer. E o titulante estará na bureta. Tá bom? Então, o principal objetivo disso aqui é que ocorra uma reação química no Erlenmeyer, no líquido que está no Erlenmeyer, algum fenômeno químico, como por exemplo a formação do precipitado ou a mudança de cor, que geralmente são esses dois fenômenos que a gente procura quando a gente faz uma titulação, tá bom? Agora vamos para uma questão mais prática para você entender como é que isso aqui acontece. Ó, 50 ml de solução aquosa de NaOH foram titulados com 25 ml de solução 0,2 mol por litro de HCl. Então, veja só. Ele está me dizendo que tem 50 ml de NaOH que está sendo titulado. Então, se está sendo titulado, o NaOH está no Erlenmeyer, tá bom? E o ácido, ó, perceba que ele tem a concentração. Então, quem tem concentração fica na bureta, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a reação química, tá bom? É a reação química, porque é um ácido reagindo com uma base. É uma reação de neutralização, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a reação aqui. Então, NaOH reagiu com o HCl. Aí, como é que a gente faz esta reação? A gente dissocia o NaOH e a gente ioniza o HCl. Tá? Vai ficar H+, e Cl menos. Pronto. Aí o Na se junta com o Cl, aí dá NaCl. E o OH com H formando a água. Isso aqui é uma reação de neutralização. Onde você ouvir falar esse verbo neutralizar, fique esperto que deve ser alguma coisa que está reagindo com o ácido com a base, tá? Mas a gente tem uma regra nessa reação. A regra diz assim, que se você misturar um ácido com uma base, ou vice-versa, você sempre vai encontrar sal e água. Isso aqui é um clássico da química, tá bom? Então, depois que eu faço a reação, eu tenho que verificar se a reação está balanceada. Então, olhando aqui os elementos, ó, um por um, eu estou percebendo aqui, ó, um cloro, um Na, dois hidrogênios, um oxigênio, um oxigênio. Tá vendo? A reação está balanceada, está pronto para a gente começar a outra parte do cálculo, tá? Então, deixa eu repetir aqui aquela reação. NaOH
mais HCl se transformou em NaCl mais H2O. Qual é a dica que eu te dou? Leia o texto, o problema, coloque os dados que ele dá no texto embaixo de cada substância, para você ir interpretando, tá? Então ele está me dizendo que tem 50 ml de solução aquosa de NaOH. Então o volume aqui é 50 ml. Coloca logo em litro, porque você vai precisar colocar isso em litro depois. Então isso daqui vale em litro 0,05 litros, tá? Outra dica, joga essa vírgula lá para o canto para você trabalhar com o número assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso vai facilitar muito os seus cálculos, tá? Aí ele falou, ó, que o HCl foi 25 ml, então a mesma coisa, coloca a vírgula lá para o canto, ou melhor, divide por 1000, né? 0,025, joga a vírgula lá para o canto, aí dá 25 vezes 10 a menos 3. E a concentração molar, ele fala que é 0,2 mol por litro. Faz a mesma coisa para facilitar. 2 vezes 10 a menos 1. Pronto. Feito isso, você vai fazer o seguinte. A neutralização ela acontece quando o número de mol do ácido ele se iguala com o número de mol da base, tá bom? Então a gente vai achar o número de mol que está presente aqui no ácido, que são os dados que eu tenho para descobrir. E vou levar esse número de mol lá para a base, tá? Aí para descobrir o número de mol, a gente lembra daquela fórmula, ó. Concentração molar é o número de mol dividido pelo volume. Então, se eu fizer meio pelos extremos aqui, vai ficar assim. O número de mol é igual a M vezes o volume em litro. Pronto, a gente vai colocar nessa fórmula, tá? Para descobrir quantos mols eu tenho aqui no HCl. Então, a concentração molar é 2 vezes 10 a menos 1. E o volume em litro é 25 vezes 10 a menos 3. Pronto, multiplica. Aí, 2 vezes 25 dá 50. A gente conserva a base e soma os expoentes. Pronto. Esse é o número de mol que eu tenho aqui no HCl. Agora, veja só. Para a gente igualar com a base, a gente vai precisar considerar os coeficientes estequiométricos, tá? Então, ó, o coeficiente aqui é 1. Aí, veja só, se 1 está dando este número, tá? Aqui na frente do NaOH também é 1. Então, a gente vai usar o mesmo número de mol. Mas se fosse 2, eu ia multiplicar por 2. Se fosse 3, eu multiplicaria por 3. O 50 vezes 10 elevado a menos 4. A gente multiplicaria por 3. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Então, o número de mol eu trago para cá, que é o mesmo do ácido, tá? 50 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Pronto. Agora que você tem o número de mol, tem o volume, você acha a concentração em mol por litro usando a mesma fórmula que eu usei lá no HCl. Ó. Concentração molar vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume em litro. Então, isso daqui vai ficar. O número de mol é 50 vezes 10 a menos 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa divisão, vou colocar aqui nesse cantinho, ó, vai dar 50 dividido por 5 dá 10. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 2. Arrumando aqui esse número, isso aqui vai ser igual a 0,1. Então, o gabarito é a letra A. Ficou com dúvida ainda? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida, tá bom? Fique em paz e até a próxima.